Paz Deus, tudo bem com vocês? Já tem uns dias que eu tô sentindo de contar pra vocês uma obra que Deus fez na minha vida. Quando eu... Fica até o final desse vídeo. Você vai ver com quando Deus ama uma alma, o Senhor faz coisas extraordinárias na vida dela. E o Senhor vai buscar onde tá. E o Senhor cumpre os sinais que essa alma pede por amor a ela, para o Senhor não perder ela para o mundo. Quando eu fui para o mundo, eu já contei, ou não me lembro, mas eu vou sentir de contar. Quando eu tinha, na verdade, 13 anos mais ou menos, 12 para 13 anos, o meu pai me deu um teclado. E eu aprendi sozinha a tocar ele. Eu aprendi as notas, tudo sozinho. O Senhor me ensinou, na verdade. O Senhor colocou um desejo muito grande no meu coração, assim, de aprender, e eu aprendi sozinha. Então eu toco até hoje, não sou oficializada, não sou organista, mas eu toco todos os hinos da minha casa e toco sozinha. E isso foi a alegria da minha alma por muito tempo. Mas quando eu fui pro mundo, eu peguei o meu teclado e guardei na casa do meu pai. E eu deixei por muito tempo lá. Só que quando Deus ama uma alma e quando aquela alma é predestinada a servir a Deus, o que o Senhor coloca dentro do coração dela, o Senhor não toma, porque o Senhor não volta atrás. E de vez em quando eu sentia um desejo de tocar o meu teclado. E aí eu fui atrás na casa do meu pai para pegar ele de volta. Só que o meu irmão mais novo tinha pego ele, sabe? E guardou. E aí eu cheguei e pedi para ele de volta e ele não quis devolver. Eu me propus de comprar de volta, ele não quis vender. Mas tudo é o Senhor trabalhando. Para que os irmãos entendam como que o Senhor trabalha na nossa vida. E quando eu me propus a comprar ele não quis me vender, uma tristeza muito grande invadiu a minha alma. E eu chorava muito e eu falava pro Senhor, Senhor, eu amava tocar o meu teclado, Senhor, mesmo que eu tô nessa situação, eu sinto tanta vontade de tocar ele, Senhor. E o meu irmão não quer nem me vender de volta. Mas se o Senhor ama a minha alma, se o Senhor tá na minha vida, se o Senhor tem projeto de salvação na minha vida, esse teclado vai voltar na minha mão um dia, eu tenho certeza. E esse é um sinal que eu peço pro Senhor, se o Senhor ama a minha alma. E passou-se os anos, irmãos, passaram-se vários anos. E logo que começou a pandemia, que eu comecei a me aproximar do Senhor através dos cultos online, né? O Senhor começou a falar grandemente com a minha alma. Muitas daquelas palavras o Senhor já cumpriu, outras o Senhor ainda está cumprindo na minha vida. Mas o certo é que um dia dentro da minha casa, sentada na minha sala, o Senhor começou a visitar grandemente o meu coração do nada. Eu estava sozinha e eu peguei e fui pro quarto, peguei o meu véu, comecei a orar a Deus e eu senti dentro da minha alma, quando o Senhor falou para mim, eu senti claramente, o Senhor falou para mim assim, amanhã eu entrego o seu teclado na tua mão, eu entrego o que é teu na tua mão. E aquilo, irmãos, o Senhor falou dentro da minha alma, a minha carne esqueceu daquilo. E passou-se o dia, era num sábado, num domingo, o meu irmão e a minha família vinham almoçar na minha casa, minha mãe e meus irmãos. E eles vieram, e eu tinha me esquecido daquilo que o Senhor tinha me falado. E o meu irmão chegou em casa, e o meu irmão toca violão, toca muito bonito por sinal, e assim, ele começou a tocar, a gente começou a cantar uns hinos, e de repente o adversário tomou uma pessoa naquele dia e me humilhou bastante, falou que eu não tinha dom de servir a Deus, que eu não prestava para servir a Deus, que desde que eu nasci eu não servia para isso. E aquilo quis entristecer o meu coração, mas a paz do Senhor já estava lá dentro e o Senhor não deixou aquilo me afetar. E eu e o meu irmão parou de tocar, baixou a cabeça, não falou mais nada. E certo é que eles se despediram e foram embora. E eu fui tomar banho, eu tinha o meu filhinho bem pequenininho, uns 2 aninhos no máximo. E eu lembro que na hora do banho, aquilo quis entristecer meu coração novamente. E aí o Senhor me trouxe numa sabedoria na mente. E eu falei pro Senhor, Senhor, mesmo que eu não tenha dom, que eu não preste, que eu não tenha nascido para te servir, eu quero te servir, Senhor, mesmo sem dom, mesmo sem servir para isso. Porque sem ti eu não sou nada, Senhor. Sem ti eu nada sou, eu não consigo viver minha vida sem o Senhor. E conversando com o Senhor, certo é que o Senhor colocou paz no meu coração. Peguei o meu filhinho, fui na casa da irmã vizinha da minha casa. Fiquei ali até umas 10 e pouco da noite, que ela estava fazendo umas pizzas, que me lembro. E deixei meu celular em casa. Quando eu cheguei em casa, tinha muitas ligações do meu irmão perdida. Muitas. E muitas mensagens também. E eu fiquei assustada. E aí, isso já era umas 11 horas da noite. E aí, quando eu fui ligar para ele de volta, eu recebi uma ligação dele. E ele falou, irmã, tá tudo bem? Eu falei, tá, filho, perdão de não ter respondido. Meu telefone ficou em casa, eu tava na casa da Luciana. E eu não vi, mas aconteceu alguma coisa, tudo bem? Me assustei por conta do horário, né? Eles moravam um pouquinho longe da minha casa. E ele falou assim, tá sim, irmã, tá tudo bem, você tá acordada? Eu falei, tô sim, acabei de chegar em casa, quase agora.
Aí ele falou pra mim assim, eu tô na frente da sua casa. E eu não me lembrei do que o Senhor tinha me prometido, irmãos. Eu não lembrei, mas o Senhor não esquece das promessas dele. E ele é fiel para cumprir. E aí ele falou pra mim assim, eu posso entrar? Eu falei, pode, claro. E aí ele entrou, irmão, certo é que ele sentou no meu sofá, abaixou a cabeça, começou a alisar uma mão na outra e falou assim, irmã, hoje eu vim aqui fazer uma parte que o Senhor mandou eu fazer. Só que quando aconteceu aquilo, que aquela pessoa falou aquelas palavras pra você, eu perdi as forças, eu não consegui fazer o que o Senhor mandou. E eu voltei pra trás. Só que quando eu cheguei na porta da minha casa, o Senhor falou pra mim assim, volta agora na casa dela e entrega pra ela o que é dela. E aí eu me lembrei do que o Senhor tinha falado, e ele falou assim, ontem, era umas 5:30 da tarde, eu estava sentado na minha sala, e eu comecei a olhar para minha estante e vi o seu teclado lá, e eu senti de pegar ele e começar a limpar ele. Quando eu comecei a limpar ele, o Senhor começou a visitar minha alma, e o Senhor falou dentro do meu coração, aí agora é tempo de eu devolver para ela o que é dela, amanhã você vai entregar na mão dela o que é dela. E aí, irmãos, o Senhor começou a visitar nós grandemente naquela hora, porque eu me lembrei do que o Senhor tinha me prometido e contei pra ele. Eu falei, é Deus na sua vida e na minha, porque ontem o Senhor me visitou também do nada. Eu fui no quarto orar e quando eu tava de joelhos orando, o Senhor falou que ia devolver na minha mão meu teclado e que amanhã o Senhor entregaria na minha mão, que seria o dia de hoje. Só que tinha sumido da minha mente, mas estava gravado no meu coração e a promessa do Senhor não cai por terra. E aí ele saiu, irmãos, e pegou meu teclado e voltou e entregou nas minhas mãos. Grande foi a alegria do meu coração, porque o Senhor confirmou que estava na minha vida, que amava a minha alma, e que agora seria o tempo, né? Porque o Senhor já estava resgatando a minha alma do mundo da perdição. Então é para os irmãos crer que quando o Senhor faz uma promessa na nossa vida, a promessa não cai por terra. Por mais que a nossa mente, a nossa carne esqueça, ela está registrada no reino da glória. E o Senhor é fiel para cumprir no tempo determinado. Porque nós temos que estar preparados para alcançar das mãos do Senhor o que Ele tem para nós. Porque se Ele entregar tempo fora do que Ele propôs na nossa vida, nós não vamos cuidar como deveríamos cuidar. Irmãos, se foi uma obra muito grande que Deus fez na minha vida, um marco na minha alma que o Senhor fez, eu não me esqueço nunca e jamais eu vou me esquecer. E passou-se o tempo, e o certo é que eu tinha desejo de ter um órgão, desde criança também eu tinha um desejo de ter um órgão. E aí o meu pai, há pouco tempo atrás, comprou um órgão, eu fui na casa dele, toquei com ele, meu pai é músico também. E meu coração se alegrou muito, eu falei, poxa vida, agora é a hora que o Senhor vai me dar o órgão, né, que eu tanto queria, que era o desejo do meu coração. Irmãos, o certo é que o meu pai vendeu esse órgão e a tristeza entrou dentro da minha alma tão grande. Mas eu falei pro Senhor, Senhor, eu achei que seria agora que o Senhor me daria um órgão. E não foi, mas o Senhor sabe todas as coisas. E quando eu menos esperei, irmãos, quando eu menos esperei, o Senhor preparou um órgão. E hoje eu tenho um órgão dentro da minha casa, de uma maneira tão especial, da mesma forma que o Senhor me visitou no dia que o Senhor falou que devolveria meu teclado. O Senhor me visitou um dia e falou para mim também que era a respeito da música, mas eu não imaginava, não passava na minha mente nem no meu coração. Mas certo é que naqueles dias o Senhor veio ao meu encontro e no dia do meu aniversário eu ganhei um órgão de presente. Isso tudo é para honra e glória do nome do Senhor. Para mostrar para nós que mesmo nós sendo infiéis na presença dele, ele permanece fiel na nossa vida. Foi o que eu senti de passar para os irmãos. Deus abençoe a todos e a paz de Deus.